Fala turma, tudo certo? Me chamo Pedro, sou gerente do departamento de expansão aqui do ecossistema da IBS e hoje a gente vai iniciar mais uma conversa que eu estou muito animado para tê-la com uma das principais pessoas que estão à frente da operação aqui do ecossistema. Eu queria que você se apresentasse um pouco, falasse do que você faz aqui dentro, dos seus objetivos, para contextualizar a turma. Legal, obrigado pelo convite, Pedro. Obrigado pelo pessoal da IBS, pela oportunidade de estar aqui nesse momento para poder falar com vocês. Bom, sou recém-chegado na IBS. Como você bem disse, estou à frente da operação. É um desafio bem diferente para mim. Eu vim de uma carreira mais industrial, né? Conheço o mercado solar já há alguns anos, participei de um projeto grande do solar. E estar aqui na IBS foi algo bem disruptivo para mim, mas tem sido algo grandioso assim, na minha carreira. Eu tenho convivido com pessoas extraordinárias, então estou bastante motivado para isso. Bom, falando um pouquinho de mim, eu tenho 36 anos. Como eu falei, veio da indústria automotiva, depois da indústria solar. Sou casado, tenho uma esposa maravilhosa, chama Patrícia, uma filhinha de 6 anos, Maria Alice. Sou cristão, sou católico. E tô aí, vamos falar um pouquinho de planejamento estratégico e de outros assuntos aí. Legal. Então, Felipe, para a gente conversar um pouco antes de falar de 2026, do que a gente tem aqui dentro do ecossistema de mercado, queria entender um pouquinho na tua visão, em 2025, um dos principais erros que os integradores cometeram, de maneira geral, para a gente analisar esse ano e daí olhar para o próximo ano. Legal. Bom, 2025, né, para mim, o principal erro de leitura foi confundir as demandas de pico como uma demanda estrutural. Então, no mercado surgiu muito oportunidade, então esses integradores eles acabaram assumindo essa sede de compra, de fazer o negócio acontecer, achando que o mercado seria desta forma. E aí eu percebo muito que isso não é só no integrador do fotovoltaico, mas em outros ramos existe muito isso, né? Você pega o pessoal que trabalha com serviços, pintores, pedreiros, essa galera que trabalha sobre a demanda do cliente final, muitas vezes acha que vai surfar essa onda por muito tempo. E aí eles acabam relaxando na gestão, no planejamento ou na própria estruturação do negócio. E aí fala, vou vender, estou ganhando dinheiro, isso vai se manter assim por muito tempo. Então, para mim, o maior desafio desse 2025 na visão do integrador me parece ser ter surfado essa onda achando que ela seria uma onda constante e ela foi vários picos e vales aí ao longo do ano. Boa. E, cara, para a gente traçar um ano de 2026, o que a gente precisa olhar para esse ano? Tu trouxe essa questão de surfar. Quais números, quais ações a gente precisa contextualizar para isso dar um norte para a gente em relação a planejamento? Legal. Bom, antes disso eu vou tentar falar um pouquinho do que eu estou olhando para 2026, né? É um ano muito desafiador, é um ano que no contexto macro, né? Nós vamos ter eleição, é um ano que tem Copa do Mundo e naturalmente anos de eleição e Copa do Mundo, o dólar, o câmbio costuma nos afetar muito, né? Então vai ser um ano de muita particularidade no cenário brasileiro, vejo também no cenário mundial ter várias particularidades. Bom, nós temos essa pressão cambial e o nosso produto, né? Infelizmente ele é um produto volátil ao dólar, então os valores sobem muito quando o dólar sobe muito e isso afeta diretamente a taxa de conversão lá na ponta. Então, quando a gente olha para números, né, muitas vezes os integradores eles estão olhando para valores, né, ele não olha de fato para aquilo que realmente tem valor no produto dele. E aí, quando você tem essas variações e oscilações, o seu preço sobe e aí você acaba perdendo o poder de convencimento lá na ponta. Então, imagine o cliente final que cotou com você em novembro, outubro, mas ele não fechou, porque a gente sabe como funcionam os clientes lá na ponta. E aí ele vai chegar em fevereiro e vai falar, vou fechar um sistema fotovoltaico. E aí um sistema que custava X, ele é 30% mais caro agora, porque teve volatilidade do dólar, tem as instabilidades políticas. Então, os nossos integradores, eles vão ter que começar a repensar a forma de vender. Vai ser um ano de baixa e eu falava que nos anos de baixa, né, em rios cheios, né, é fácil você pescar. Então você coloca a sua varinha lá, todo mundo tira um peixe. E 2026 vai ser um ano de rios vazios. E quem se diferencia em rios vazios são as pessoas que sabem pescar.
E a IBS ela tem gerado esse valor de ensinar a pescar, né? Então, nós estamos olhando para 2026 no fortalecimento com esses integradores, em fortalecer o nosso ecossistema como um todo. Então, a gente tem várias etapas internas acontecendo, né? Então, a minha chegada, o propósito da minha chegada é reestruturar muita coisa dentro da IBS, fazer com que todas as engrenagens funcionem perfeitamente, para que a gente melhore a satisfação do cliente, consequentemente melhora a satisfação do cliente final com o integrador. Então a gente já sente essa dor, a gente já tem visto isso, alguns parceiros de longa data têm nos trazido essa oportunidade de melhoria. E além disso, a gente tem olhado muito para a profissionalização dessa mão de obra, né, do integrador. Então, nós temos pessoas aqui extraordinárias, profissionais muito bons, que têm uma bagagem muito grande no setor, que pode agregar muito lá para o integrador final, que é colocar workshops, rodadas de negócios, as próprias usinas de investimento, que são coisas que vêm surgindo numa velocidade absurda. Então, é um mercado ainda que já está sendo explorado, mas ainda pouco explorado em algumas regiões. A gente tem visto isso com os resultados da própria nossa cooperativa aqui, que há uma demanda muito grande de usinas. Então, se há demanda de usinas, há oportunidade de investimento. Então, nós precisamos capacitar essas pessoas para chegarem lá na ponta e chegar nessas pessoas que realmente precisam converter essa venda, né? E aí nós temos essa força de ajudar na conversão, né? De mostrar o tamanho que é estar na IBS, estar num ecossistema que tem um nome muito forte por trás, que é Instituto Brasileiro de Energia Solar, e isso não é à toa, é porque nós estamos criando essa autoridade, nós estamos criando essa robustez, essa rentabilidade. Então, trazer segurança, trazer rentabilidade, que está dentro do nosso propósito para os nossos integradores, é um pouco disso, né? Então, olhar para 2026 como um ano de oportunidade. Vai ser um ano muito difícil, e aí o pessimista, ele olha o cenário para a oportunidade. Então, um ano que nós teremos que aprender como pescar diferente, de colocar as nossas melhores ferramentas, os nossos melhores equipamentos na água, para que a gente possa realmente tirar esse peixe. Então, se algum parceiro nosso precisa dessa ajuda lá no final para converter a venda, a IBS está se preparando para 2026 para pescar melhor. Então, eles precisam estar com a gente nesse movimento. É muito importante tu trazer isso, porque a gente percebe nitidamente no mercado quem se destaca, quem se prepara. E de uma forma mais prática, pensando no dia a dia do integrador que está lá na trincheira, com dificuldade, como que a gente vai trazer isso? Vai ser eventos, vão ser lives, vai ter uma plataforma? Como que a gente está desenhando esse cenário? Até para já dar um spoiler e trazer expectativa para essa turma. Legal. Bom, esse é um modelo que nós estamos conversando nos últimos dias aqui internamente. A gente vê realmente uma oportunidade, uma carência do mercado dessa profissionalização. E sim, a ideia é nós fortalecermos essas parcerias de forma presencial, principalmente, porque se a gente for pensar num passado recente, a pandemia, tudo virou muito remoto, né? Tudo gerou frieza, e nós somos um ecossistema relacional. Nós precisamos ter relação com os nossos integradores. E não há relação melhor do que essa relação olho no olho, né? Você olhar de fato para o rosto do parceiro, do integrador, entender as dores deles, né? Então, a ideia da IBS é justamente essa, a gente fortalecer o ano que vem com rodadas de treinamentos sobre usina, sobre planejamento de usina, sobre gestão de negócios, né? O próprio integrador, ele está lá crescendo, né? E crescer, né? Ele não é forma... Se você não tiver um plano para crescer, você não cresce, na verdade, né? Você acaba crescendo de forma desestruturada e é só um pico. É como o mercado, depois vem a queda. Então, chegar é fácil, né? Mas o que fazer para se manter, né? E aí, com esses workshops que a gente está preparando para 2026 para aproximar, é justamente para isso, para ajudar esses integradores a chegarem e se manterem, né? O ecossistema também ele precisa fortalecer de alguma forma, né? E a IBS tem olhado muito para isso, né? Nós estamos olhando para 2026 de um ano de revisão de processos e de estratégias.
E o que isso significa, Pedro? É justamente a gente olhar para o nosso parceiro lá e dar condições melhores de compra para ele, para que a gente aumente aqui o volume de compra também nos nossos parceiros e com isso a gente cria um ecossistema mais forte. Naturalmente, os nossos custos, os preços vão reduzir com um ecossistema mais forte, isso vai chegar lá na ponta. Então, a IBS ela olha para 2026 com um ano de revisão de margem, né? A gente quer ser sustentável, a gente precisa da margem para sobreviver, nenhuma empresa sobrevive. E isso também é importante para o integrador lá na ponta entender que ele precisa saber quanto realmente custa a operação dele, quanto custa, né, fazer o negócio dele acontecer, para ele saber precificar também, né? Muitas vezes a gente está aqui operando, fazendo a roda girar, mas com uma margem de lucro muito baixa que não paga nem as nossas contas. Uhum. Então, tudo isso precisa ser olhado e ter uma estratégia por trás para que você possa elevar os níveis de faturamento da sua empresa de forma sustentável e não só subir faturamento sem margem de lucro. E a IBS está indo num caminho de aumentar volume, reduzindo margens, mas de forma sustentável. Então, queremos trazer para o integrador a possibilidade, a melhor compra, mas também queremos apresentar as soluções que a IBS pode trazer, a segurança que a IBS pode trazer por trás dessa compra, que eu garanto, né? Eu já tive do outro lado, já tive de outros lados, e eu garanto que a transparência que nós temos aqui, a segurança que a IBS tem aqui, poucos lugares vão ter. Então, vejo exemplos, problemas, né, Pedro? Todas as empresas vão ter, todas, em qualquer nível de empresa, qualquer tamanho de empresa, qualquer nível de faturamento, vão ter problemas. O que diferencia os problemas é como você resolve os problemas. Então, eu vi aqui coisas acontecerem que isso mostra a idoneidade do nosso próprio CEO, que eu prefiro tirar do meu bolso, mas eu resolvo o problema do cliente. E a gente realmente faz isso aqui, eu vejo isso na prática. E nem sempre você vai conseguir esse tipo de coisa em qualquer distribuidor. Muitas vezes o seu problema é seu problema e o cara não vai olhar, vai ligar num 0800, você vai resolver seu problema de outras formas. Então, estreitar esse laço, aproximar o integrador, aproximar os parceiros de forma presencial é o que a gente tem pregado. Treinamentos e outros materiais que a gente tem pensado para fortalecer também esse ecossistema. Temos pensado em algumas plataformas, mas ainda é tudo muito fase embrionária, então pensamos aí em criar conteúdos para deixar disponível de forma mais técnica, com certificados até para esses integradores e credenciados participarem desses movimentos, até para ajudar na nossa classificação, na nossa pontuação lá do credenciado. As estrelas, exatamente, nosso programa de estrelas, para que esse credenciado que está lá na ponta, ele, além de se sentir pertencente, tendo um certificado, tendo essa profissionalização lá na ponta, ele também engajar com a gente, né? Ele entender que ele não está somente por um preço, ele não está somente por uma cooperativa, mas ele está justamente pelo que o ecossistema pode entregar para ele. Legal. Acho que 2 pontos muito importantes. Essa questão que você falou de já esteve no outro lado, isso ter dentro de casa aqui, ter essa visão para somar forças, eu acredito que é um dos pontos principais. E um outro ponto bacana que tu trouxe, você falou, toda empresa tem problema. O que difere de uma para outra é o comprometimento de resolver esse problema. Conversando com o Vini na semana passada da JNG, ele deixou muito claro isso. E uma coisa é você falar, nossa empresa não tem problema. Cara, isso é mentira. Toda empresa tem. E isso já mostra uma idoneidade de falar, não, a gente tem um problema, a gente enxerga o problema e a gente está lutando para realmente resolver isso da melhor forma possível, visando no cliente. E outro ponto muito interessante é o relacionamento. É ter esses caras próximos. Então, a gente oferecendo a ferramenta, o conhecimento que ele precisa para utilizar essa ferramenta, a gente consegue fidelizar muito mais eles. E fidelizando mais integradores, quando a gente traz um volume, igual você falou, a gente consegue preços mais competitivos. E essa é uma dor gigantesca que, conversando com os integradores ali na ponta, eles têm. Cara, eu agrego valor à minha negociação,
só que o meu concorrente vai lá, zera a margem dele e eu não consigo vender porque ele tem o maior preço. Então, isso, cara, eu acredito que é um dos principais pilares. E foi sempre esse o objetivo da IBS. Comprar em volume para trazer preços melhores. E é muito bom tu ter essa visão e não só ter e passar de maneira transparente para os integradores. E entrando nessa linha, você falou ali de olhar para o cenário, ter essa clareza. Queria saber qual a tua opinião. Eu conversei com o Gui, o diretor da cooperativa, e ele me trouxe 2 pontos para o ano que vem, que é o aumento da conta de luz, que isso é padrão, sempre tem, e também a redução da Selic, facilitando mais o financiamento. Eu estava vendo um outro podcast, umas 3 semanas atrás, que eles trouxeram um dado que 80% das vendas do solar de alto consumo são através de financiamento. E mesmo com esse cenário desafiador que a gente vai ter ano que vem, política, Copa, coisa arada, tu não acha que esses 2 pontos podem equilibrar o jogo, mesmo sendo desafiador, a gente ter aquela luz no fim do túnel e falar, cara, vamos para cima, para facilitar a vida do otimista? Sim, assim, de fato, linhas de créditos, elas tendem a melhorar, né? O ano de eleição, ao mesmo tempo que ele é desafiador para a macroeconomia, ele acaba sendo impulsionado nas linhas de crédito porque o governo atual, ele tende a facilitar essa linha de crédito para que ele permaneça no governo, né? Então, não estamos falando de política aqui, de lado político, né? Mas o governo que está lá, eles vão fazer manobras para melhorar essa questão, para que o consumidor final lá, ele sinta isso. Então, sim, é um ano desafiador, é um ano que pescar melhor, quem pesca melhor vai pescar mais peixe, né? Quem sabe pescar, pesca mais. É o ano que quem sabe vender financiamento ou quem tem parcerias estratégicas com empresas de financiamento vão se destacar. Então, você participar de um ecossistema, mais uma vez, IBS, que tem um poder de compra absurdo, perto de alguns integradores, a gente tem um volume grande de compras e de financiamentos, você participar desta onda, cara, te facilita. Então, você estar onde tem volume te traz mais facilidade no crédito também. Então, sim, o equilíbrio da balança está nas ferramentas e uma delas é utilizar a redução da Selic, utilizar as linhas de créditos que têm aparecido, até as próprias linhas de crédito privadas, têm aparecido com muita atratividade, porque num ano de incertezas, as grandes companhias elas também têm estratégias diferentes. E nós precisamos aproveitar essas estratégias. Legal. O ponto que você trouxe, que eu vou muito nessa linha e é uma dor constante, é a questão de facilitar. Falando com os integradores, até falei com um por telefone agora que falou, Pedro, olha, às vezes vem o cliente, esse cliente eu tenho que consultar em 5, 6 bancos, eu perco metade do dia caçando um financiamento para ele. E essa é uma dor muito frequente e entra na linha de facilitar. Vai ser um ano desafiador, porém a gente tem esse volume, tem eu uso o termo moral, entre aspas, com os bancos, que o gerente do financiamento, a pessoa que está ali, está realmente responsável por tirar esse peso das suas costas, tirar esse fardo, deixa aqui que eu resolvo e tu foca em vender. Aí a gente traz essas opções. É muito importante também a gente falar desse departamento de financiamento. Sim. A gente levanta muito crédito e é um facilitador. E resolve essa questão de ficar pingando em 5, 6 financeiras. Não, deixa pra gente, centraliza aqui que a gente faz esse serviço para você. Exatamente. E vai pra trincheira, vai vender. Então, a gente tem falado muito, né? O mercado solar, ele muda muito rápido, né? Então, eu que tive experiências no mercado automotivo, é um mercado que demora muito, né? Os desenvolvimentos, as mudanças, porque tem um plano olhando um longo prazo normalmente, com segurança, porque é um veículo. O solar ele é diferente, né? Ele muta muito rápido. Então, as empresas que têm capacidade também de se adaptar de forma rápida também saem na frente. Então, nós aqui, como um ecossistema, a gente está olhando para as tendências de mercado o tempo todo, estão olhando para Selic, olhando para financiamentos, olhando para parcerias. Então, além do financiamento, olhar para linhas de crédito ou parcelamentos de forma mais acessível para o cliente final também é algo que está no nosso pipeline de ideias aqui. Então, de trazer linhas de parcelamento no cartão de crédito, trazer linhas de parcelamentos em boletos, e aí
a gente parar de olhar só para o produto como um módulo fotovoltaico e um inversor, né? Começar a olhar para o produto realmente, a solução que eu entrego é um produto para o cliente final. Então, estou entregando para ele lá um produto para ele instalar, mas eu tenho aqui uma linha de financiamento, eu tenho uma linha de crédito, estou olhando para o produto como realmente aquele produto precisa chegar lá na casa do cliente, como ele precisa que chegue. O cara não tem dinheiro para investir, tá tudo bem, eu tenho solução para você. Eu tenho dinheiro para investir, legal, também tenho solução, é uma solução que vai ficar mais barata para ele, mas às vezes ele precisa do parcelamento. E a saúde da IBS, tanto financeira como essa saúde do ecossistema crescer, faz com que ele também tenha essa possibilidade de comprar nas nossas linhas de crédito. Show de bola. E pelo que a gente tá conversando, Felipe, e não só a gente conversando, mas de maneira geral, o mercado já vai tirando para escanteio quem mexe com improviso. E você falou de uma questão ali de precificação, de margem e afins. O que tu tem de conselho para o integrador que não tem essa clareza? É até um papo que a gente estava conversando essa semana sobre clareza de números, clareza de processos, para identificar os gargalos. O que tu tem de conhecimento para compartilhar com eles? Legal. Assim, Pedro, uma coisa que eu falo muito que planejamento não é improviso, né? Prever o futuro, né, é improviso, né? Você escolher aonde você não quer ir, às vezes é mais importante do que escolher aonde você quer ir. Então, o integrador que está lá na ponta, né, o cara que está vendendo lá na ponta, ele precisa muito saber aonde ele está lastrando o dinheiro do cliente dele. Então, olhar para as parcerias de forma estratégica, saber que, legal, eu estou comprando um produto hoje que ele custa um pouco mais caro, mas é um produto que no longo prazo eu não vou me incomodar, né? Eu sei que se eu tiver um problema, a empresa que está me vendendo ela vai me respaldar, né? E é isso que a IBS tem feito, né? A IBS tem olhado para parcerias estratégicas, né? Então a gente tem limpado a nossa base de parceiros, né? De fornecedores, para que a gente possa trabalhar com fornecedores que tenham saúde financeira, que trabalhem com produtos bons, que atendam a valores, preços que o cliente quer pagar, justamente para trazer essa segurança, né? Por outro lado, né, a gente precisa também planejar e retirar aquilo que traz receita e tira o nosso lucro, né? Então, revisar processos, né, é você olhar para onde te fere, né? Então, poxa, eu vou dar um exemplo aqui, mas é puramente ilustrativo. Eu sou um integrador e eu estou vendendo, eu sou daqui de Cascavel e eu estou vendendo lá para Santa Teresa do Oeste, né? Que nós estamos falando aqui de 50 quilômetros daqui, né? Talvez. Nem isso, acho que menos, 20 e poucos quilômetros, né? Isso para mim é saudável, né? Eu fazer a instalação lá, mandar minha equipe lá, instalar em cima do telhado, deslocamento. Você tem isso na ponta do lápis? Quanto custa você fazer isso? Né? Legal, poxa, eu fiz uma operação e deu muito bom. Mas e se não deu certo? E se você tem que voltar lá? Né? E se o cliente se atrasou o produto e você tem que ir num sábado, num domingo? Então, mais importante do que você saber o preço é você saber quanto custa, né? Então, eu digo muito isso, é importante você saber aonde você não quer ir. Isso é mais estratégico do que você só falar, eu vou vender. E aí, vender a qualquer custo, mais uma vez, é tentar prever um futuro, e isso não é planejamento. Então, gosto muito de falar que nós temos que eliminar os sabotadores, né? Seja na nossa vida pessoal, como na nossa vida profissional. O que tem nos sabotado, né? Então, aqui a gente sabe que existem alguns problemas internos que a gente precisa resolver. Poxa, a gente precisa ser assertivo nessa resolução. O integrador lá na ponta, ele sabe onde dói, ele sabe qual é o calo dele. Então, o que eu faço para que essa dor não volte a acontecer? Olhar de forma sistêmica isso e tentar resolver esses problemas para isso não acontecer. Dizer, cara, eu não vou vender mais se eu precisar rodar 100 km todo dia. Eu vou focar, eu vou ser bom, eu vou ser o melhor integrador da minha região. Poxa, eu vou fortalecer com a IBS, vou estar lá utilizando o ecossistema, saber utilizar esse ecossistema, então usar
todos os nossos gerentes de conta, usar o nosso time de expansão, nosso time de cooperativa em prol dele, porque daí ele não precisa ter uma estrutura muito grande, ou seja, o custo dele vai ser menor, ele pode usar esse ecossistema que já existe e ele vai ser mais competitivo lá na ponta. Então, realmente, você só olhar para preço não te traz clareza do custo. Legal. E entrando na linha que tu falou, a gente sempre reforça nas apresentações, nas conversas, mas aqui dentro da IBS a gente tem um departamento logístico. E entra muito na linha que o Felipe falou de prever. Se der algum problema na entrega, no meu kit, a empresa onde eu comprei vai me dar o respaldo. E a gente tem esse respaldo aqui. A gente se preocupa. Uma frase que eu sempre falo, a IBS só vai crescer se você prosperar. Então, logicamente, é do nosso interesse que o integrador de fato prospere. Então, saber onde você vai comprar, ter a clareza dos processos de suporte, se acontecer isso, com quem que eu entro em contato. Se o produto não chegou, está em atraso, eu mando mensagem para o meu gerente de conta, tem algum departamento que eu preciso entrar em contato para ter essa clareza, eu acredito que isso é muito... É crucial para você, integrador, que é nosso parceiro, e também para você, integrador, que ainda não é nosso parceiro, ter a clareza de como isso funciona aqui dentro, da importância que a gente coloca nisso. Porque no final do dia é isso que vai trazer receita para o bolso deles e para o nosso bolso. Todo mundo sai ganhando. Legal. Uma coisa que você falando me veio aqui é assim, Pedro, o improviso, ele funcionou muito bem no pico, né? E agora, né, nesse ano aqui, como a gente está falando, como a gente tem visto olhando para 2026, é um ano que vai ser um ano mais difícil. O que vai te fazer ter sucesso, o que vai te fazer prosperar é, primeiro, você realmente olhar para planejamento e olhar para parcerias estratégicas, né? Eu vejo muito isso, esses grandes mercados, né? Esses mega atacadistas, né? Qual foi a sacada dessa galera para sair fazendo tanto atacado? A gente olha para todo lado, tem um atacado, né? Mas a galera, eles se juntaram, né? Então, o cara ganha poder de compra, ele ganha poder de negociação na distribuição. Cara, eu sozinho, eu não sou ninguém, mas com toda a rede que a IBS construiu, de credenciados, integradores parceiros e distribuidores parceiros, cara, a gente vira uma mega empresa, a gente ganha força na compra. E, como você falou, a gente só continua a prosperar se eles prosperarem lá na ponta. Então, acho que é muito isso, né? O recado para 2026 você não consegue avançar em rios com pouco peixe sem parcerias estratégicas. Então, visando nas dores que a gente identificou aqui de mercado, do que tu falou para mim em relação à falta de planejamento, como que vai ser o nosso 2026? O que vai ter? Bom, então falando de 2026, Pedro, nós falamos muito sobre profissionalização dos integradores. Então a IBS está olhando para isso com bastante cuidado, então nós vamos preparar um cronograma bem robusto, com treinamentos que vai ajudar tanto nas vendas como nesse sentido de planejamento dos integradores. Então, se você é integrador, né, se você está precisando de ajuda para olhar diferente para o seu negócio, tanto os integradores que estão começando agora, como integradores que já estão no mercado, mas estão olhando para o mercado com uma certa dificuldade, em 2026 terão mesas bastante relevantes aqui na IBS, então procura já o seu gerente de contas. Em janeiro ele já vai ter disponibilidade desse cronograma. Procura mais com ele saber como vai funcionar, né? Quais são os mecanismos que nós estamos fazendo. Mas nós queremos se encontrar em 2026 e poder dividir a nossa experiência, dividir aquilo que nós estamos pensando sobre o mercado, como nós estamos olhando o mercado e prosperar junto. Legal. Felipe, um ponto bem bacana para a gente comentar é que hoje a gente limita, a cada 50 mil habitantes, pode ter uma empresa de energia solar credenciada ou um integrador IBS. Isso. E já tem lá uma lista de espera em cidades que não tem mais vaga, mas que os outros integradores estão vendo quem está usando o selo, quem está usando a marca, quem está consumindo treinamento. Então é importante a gente trazer essa visão também. A gente vai abrir calendário, vai ser robusto, vai ser bacana, só que não é para todo mundo. É para quem é parceiro. O que tu dá de conselho para a galera que está assistindo, para quem é parceiro, para quem não é parceiro? Legal. Isso é importante você falar, né, Pedro? Uma das coisas que está no nosso planejamento estratégico, né? Em 2025, nós crescemos aí cerca de 45% em faturamento, né? Então,
é um crescimento exponencial para uma empresa do tamanho que é a IBS ainda. Nós estamos olhando para o próximo ano e crescer no primeiro trimestre, só o que nós crescemos em 2026 no primeiro trimestre, então a gente está olhando com muita estratégia de crescimento. E para isso a gente realmente vai também aumentar o número de credenciados, então a nossa estratégia é passar dos 500 credenciados ativos ainda no primeiro trimestre de 2026 e realmente, né, aqueles que estão no ecossistema, né, e que não estão usufruindo, né, como deveriam ou como poderiam usufruir, né, eles vão acabar passando por esse filtro novamente. Porque realmente tem muita gente. Então, se você é um integrador e ainda não está participando da IBS, tem interesse em conhecer, cara, o conselho de agora, né? Se eu tivesse na cadeira de vocês, procura o nosso time de expansão, tenta entender tudo que a IBS tem para oferecer. Como eu falei, o ecossistema ele está se fortalecendo, né? Eu tive a oportunidade de, semana passada, fazer visita a alguns parceiros, né? Eu tive a oportunidade de apresentar os números da IBS para esses parceiros. O olhar de grandes players do mercado tem sido diferente com a IBS. Poucas empresas que são hubs de negócios, como o modelo de negócio que é a IBS, tem poder de compra de 100 milhões por ano. Então, realmente nós temos uma capilaridade muito boa com integradores, nós temos um poder de compra muito bom e isso desperta nesses grandes players a vontade de ter parcerias. Então, a IBS está chegando num momento em que ela deixa de prospectar parceiros ativamente e que esses parceiros estão começando a buscar a IBS a fim de, eu quero ter você como parceiro porque eu sei que você tem capilaridade. Isso se dá muito por conta desses integradores que já estão na nossa base. Então, usufruir disso, desse poder de compra, cara, é importantíssimo para a saúde do negócio. Como eu falei, a IBS está olhando para 2026 para atuar com margens muito menores, focando no volume. Né? A gente vai atuar com margens saudáveis, mas muito menores em 2026. Então, aqueles parceiros que estiverem fortalecidos com nós, né? Dentro do nosso programa de estrelas lá de classificação, em os melhores classificados, cara, eles vão usufruir de uma tabela de preço da IBS completamente diferente do que o mercado tem praticado. Então, não dá para perder essa oportunidade e surfar essa onda e aproveitar tudo que a IBS tem para oferecer em 2026. Isso é uma baita ferramenta. Porque se hoje a dor o concorrente está com o preço mais barato, tu vende com um preço competitivo e agregando muito mais valor que ele. Então, o cara que, mesmo que autoconsumo busca segurança e rentabilidade. Vai conseguir abranger isso muito mais. E um ponto bacana que tu falou, que a gente sempre bate na tecla, é entender o ecossistema como um todo. O que a gente vê muito acontecendo? Não, mas eu estou com usina, eu só quero que vocês administrem a usina. Eu não quero mais saber do ecossistema. A gente busca uma via de mão dupla. É uma parceria. Então, vai muito de entender. E aqui a gente tem uma cultura muito clara de que se você não for um integrador com o perfil que a gente quer aqui dentro, a gente não vai enfiar um produto, uma solução que não vai fazer sentido para você. Então participe, a gente tem a equipe de expansão, onde você vem, conversa com eles vão primeiramente, entender da tua operação, entender do teu dia a dia, das tuas dificuldades, para daí sim, beleza, a gente pode avançar, vou te apresentar o ecossistema, vou te apresentar todos os braços, então o ponto principal é entendimento. Os integradores que têm total clareza do que a gente oferece aqui dentro, eles têm uma grande oportunidade nas mãos. Acredito que vai muito nessa linha. A gente tem enfrentado algumas barreiras, né, de preços, né, no mercado, e isso é importante falar. Como eu falei que eu vivi outros lados, né, do negócio, né, tem muito produto no mercado, né, e aí tem muito cliente final procurando realmente por preço, e a IBS ela também tem acesso a esse tipo de produto, né, que visa somente por preço. Mas quando você olha para um produto, né, com nível de qualidade, com outros níveis outros níveis de produto, a IBS também tem preço competitivo para esses produtos. Porque as parcerias que nós temos fortalecidos são empresas que também têm os mesmos valores que a IBS, que também prezam por aquilo que a IBS preza, né? Então, desde a minha chegada até esse momento aqui,
o que a gente tem trabalhado é em como fazemos para que a vida do integrador seja melhor lá na ponta, então olhar para preços, né, preços competitivos com produtos de qualidade, que nós tenhamos um serviço bom para o integrador lá na ponta e para que ele possa oferecer isso para o cliente final. Queria saber qual que é a tua expectativa. É muito bacana, eu converso isso com o Gui, já troquei essa ideia com o Vini, como que estão as expectativas pessoais para o ano que vem em relação a todas essas mudanças que a gente está fazendo. O que tu tem em mente? Legal. Bom, primeiro você perguntou de pessoais e profissionais, né? Então vamos aos poucos. Primeiro, como empresa, né? Nós realmente estamos trazendo transparência para os processos internos da IBS. Então, se você é integrador, se você teve algum tipo de problema, se você sofreu alguma coisa ao longo deste ano na IBS, sim, nós crescemos muito rápido e quando você cresce rápido, naturalmente alguns problemas acontecem. Então, nós estamos olhando com um olhar muito criterioso para resolver esses problemas internos para que o cliente ele sofra menos lá na ponta. Então, esse é o primeiro ponto da IBS. Então, nós queremos, além de continuar o nosso crescimento, nós queremos ser sustentável e trazer tranquilidade para o nosso integrador lá na ponta. Então, estou com um olhar focado para isso. Reestruturações, então tem muita coisa acontecendo dentro da IBS. Já fica o convite para os integradores que quiserem conhecer a IBS, que é um ambiente, cara, fantástico. As pessoas trabalham realmente engajadas, com bastante alegria. Isso é perceptível da entrada da porta. Então, a gente quer fortalecer a cultura da empresa. Então, esse é um ponto que é primordial, fortalecer a cultura. Mas a gente precisa de algumas reestruturações. Isso vai acontecer em 2026. Falando um pouco de mercado, existem rumores, né, sobre o corte do subsídio do módulo chinês, né? E isso, de uma certa forma, vai fazer com que o próprio mercado chinês ele comece a olhar diferente para o mercado brasileiro. E aí eu entendo também, com todas as variações macroeconômicas que nós falamos, isso vai gerar uma mudança nesse produto. E aí estamos olhando com muito cuidado também e carinho para a profissionalização, para ensinar na pesca, né? Então, essa é a chave, né? Nós precisamos, em 2026, saber como pescar, né? Num rio que tem poucos peixes. Então, tem peixe para todo mundo, mas quem pesca mais é quem sabe como pescar. E, pessoalmente falando, né, assim, eu tenho essa vinda para cá me motivou muito de sair da zona de conforto, né? Então, a primeira coisa é você sair de algo que você tem a sua carreira toda construída para vir para algo novo, né? Embora seja dentro do mesmo segmento. Então, isso tem me desafiado muito, tem me trazido bastante vontade de fazer as coisas acontecer. Então, estou muito feliz aqui na IBS. Eu acho que nós, como empresa, temos muito a prosperar e pretendo muito fazer as pessoas aqui prosperarem junto com a IBS. Então, eu estou aqui quando eu recebi o convite com o Vini, eu acho que foi algo que Deus preparou para que eu estivesse aqui. Então, se eu fosse falar disso, daria um podcast só para falar de como eu estou aqui. Mas também eu acredito muito no propósito de eu estar aqui, né? De poder ajudar a empresa, as pessoas que estão aqui dentro a se desenvolverem de forma diferente, olharem com uma forma mais corporativa, né? Olharem para dados, olharem para os resultados, desenhar estratégias com base em números, né? Que são coisas que fazem as empresas medianas das empresas grandes se destacarem. Então, nós vamos ser grandes, né? Então, a minha expectativa pessoal é realmente entregar tudo que eu tenho aqui, compartilhar o máximo que eu posso com todo mundo para que a IBS cresça. Que legal. Eu escuto muito o Vini falar isso, a missão dele aqui é fazer com que as famílias que estão aqui cresçam de fato, e isso é muito bom, trazer pessoas com esse mesmo alinhamento, com essa mesma visão de propósito. O que tu falou de dar um podcast, foi Deus que me colocou aqui. Cara, isso é até assustador de se você conversar com a galera, quantos relatos assim a gente tem aqui dentro. Cara, eu tô aqui, não tem explicação, foi uma série de coincidências e isso nos dá, para bom entendedor, meia palavra basta. Isso dá um direcionamento pra gente, eu acho isso muito bacana. Sim. E Felipe, pra gente encerrar,
Pode ser numa frase, numa expressão, sintetizando tudo que a gente falou aqui. Pode ser para o ano que vem, pode ser para os próximos anos de mercado. Queria que você passasse uma mensagem para os nossos integradores, para os parceiros, para quem tem esse relacionamento próximo conosco, para quem vai se aproximar ainda mais no que está por vir. Puder compartilhar um pouquinho essa mensagem, que seria muito, muito bacana. Bom, a mensagem que eu queria deixar aqui é que quem cresce mais, Pedro, é quem está mais organizado, quem sabe gerenciar com dados e quem tem mais disciplina. Barato vira guerra. A gente precisa saber colocar valor no nosso negócio. E 2026 é o ano que a IBS vai te ajudar a pescar em rios mais vazios. Então, você precisa estar aqui porque nós seremos a maior cooperativa do Brasil e o maior ecossistema solar do Brasil. Show de bola, show de bola. Então, expectativas lá em cima para o ano de 2026. Pessoal, então encerrando mais um encontro, mais uma conversa muito proveitosa com o Felipe. Fiquei muito feliz do teu sim para trocar essa ideia comigo. Já estava querendo muito ter essa conversa, acho muito bacana para o pessoal. E lembrando que é obrigatório vocês clicarem no botão de sininho que tem do lado do botão de inscreva-se. Toda vez que a gente iniciar mais uma transmissão, vocês vão ser notificados, aí você consegue ficar sempre por dentro desses ensinamentos que a gente traz aqui, desses panoramas de mercado, tudo que a gente consegue compartilhar com vocês. E também é obrigatório vocês clicarem no botão de like para fortalecer ainda mais a presença no YouTube do ecossistema da IBS. Forte abraço, pessoal. Muito obrigado. Top, Felipe.